ela havia feito isso. Jenny estava triunfante no topo da escada, com um misto de choque e alívio. Bem, suspirou ela, até que a morte nos separe, querido. Ela nunca quis que terminasse assim, mas tinha chegado ao seu limite. Tudo que precisou foi de um empurrão. Ela fez seu marido tombar escada abaixo até a sua morte na adega. Jenny Whalen era a imagem da esposa troféu que qualquer homem poderia ter ao seu lado. Ela era uma alta, atraente morena, na casa dos 20 anos, com senso de moda e um apetite por coisas caras. O falecido marido de Jenny, Edward Whalen, se encantou por todas as suas características, especialmente sua juventude, no momento em que a viu. Afinal, ele tinha 40 anos a mais que ela quando se conheceram. Edward nasceu em berço de ouro, vindo de uma família de riqueza e fortuna conhecida por ser avarenta com os seus bens. Ao longo dos anos, assim como sua família, ele se tornou extremamente econômico com essa riqueza, a ponto de acumular a maior parte de sua fortuna. Ele se recusava a gastar a mais em qualquer coisa extravagante ou luxuosa, até negando a manutenção básica da mansão Whalen. Antes, uma propriedade majestosa e expansiva, ela se tornou negligenciada e agora era um testemunho sem brilho de seu maior esplendor. Em apenas um ano de casamento, Jenny passou a desprezar viver naquela mansão. Noite após noite, ela podia ouvir o som de movimentos e arranhões dentro das paredes. A cada noite que passava, o som retorcido de ruir ficava mais intenso, evoluindo de um simples som de atrito contra as paredes de madeira para o som de dezenas de unhas arranhando a estrutura. Tinha que ser ratos. Ela se dizia arrepiada só de pensar nisso. Edward descartou a noção como apenas sua imaginação hiperativa pregando peças e se recusou a gastar os custos para contratar qualquer exterminador. A maior parte de seus dias eram gastas em reuniões de negócios e à noite ele preferia não ser perturbado. Um sono pesado, ele frequentemente se gabava por ser capaz de dormir durante um terremoto. Infelizmente para Jenny, isso não era o caso quando se tratava do seu sono. À noite, como um relógio, Jenny sempre podia ouvir os sons de correr e arranhar dentro das paredes, apenas um pouco distante. Toda noite piorava até ela ter o suficiente e decidir que precisava de uma saída, a qualquer custo. Ela se recusava a ser uma vítima e se contentar com a metade de sua herança. Em sua mente, ela havia ganhado tudo. O corpo de Edward jazia retorcido e mutilado no fundo da escadaria, seu rosto congelado e um olhar agonizante. Era véspera de ano novo e Edward havia dispensado todo o pessoal de limpeza da mansão para a noite, apresentando a Jenny a oportunidade perfeita. Ela subiu a escada, ensaiando os eventos em sua mente, planejando tudo exatamente como tudo deveria ser feito. Ela faria uma ligação de emergência frenética, soluçando que seu marido tinha bebido demais. Sendo um bebedor moderado, não precisaria de muito para ele ficar embriagado e desajeitado. Ele ficou descuidado, tropeçou e caiu. Ela chegou à adega e o encontrou lá embaixo, vítima de sua própria aventura. Com um suspiro profundo, ela ligou para o 911 e começou a soluçar, ensaiando exatamente o que diria ao atendente. Justo quando estava prestes a fazer a ligação, o coração de Jenny parou subitamente, enquanto ela procurava desesperadamente em seu peito por seu colar que sempre usava. O pequeno colar de opala era uma relíquia de família passada através das gerações. Era a única peça material de importância que valorizava acima de tudo. Sua mente correu, revirando cada passo homicida até perceber onde estava. De alguma forma, Edward deve tê-lo agarrado.
em uma tentativa desesperada de se segurar quando ela empurrou escada abaixo. Mesmo na morte, ele continuava sendo a desgraça de sua existência. Ela pensou. Ela precisava recuperar o colar. Afinal, tê-lo quebrado e preso na mão de Edward levantaria muitas suspeitas indesejadas. Jenny voltou correndo para as escadas da adega, parando, chocada ao alcançá-las. Na borda da escada longa e estreita, ela olhou para baixo, horrorizada com a visão. O corpo confuso de Edward não estava mais lá. Ele desapareceu. Ela desceu a escadaria e notou um rastro de sangue espalhado pelo chão. Não há como ele ter sobrevivido, Jenny pensou enquanto seguia o rastro carmesim. Seu coração disparado com uma expectativa selvagem. O ar estava carregado com o odor de mofo que invadia os sentidos no momento que era respirado. No final da adega, o rastro chegava a um fim horrível, enquanto Jenny encarava o corpo de Edward, coberto por centenas de ratos. Os ratos tinham roído e arrastado seu corpo mutilado pelo chão até a metade de um grande buraco na parede. Eles se amontoavam sobre seu corpo indefeso, rasgando a carne com uma fome insaciável. Seus corpos se entrelaçavam, formando um cobertor grotesco de carne viva e pelos. Ela soltou um grito ensurdecedor quando a onda de roedores arrastou o corpo de Edward através da parede para as profundezas da mansão. Enquanto o arrastavam, ela teve um breve vislumbre de seu colar de opala ainda preso na mão de Edward. Por um momento, ele brilhou como um farol brilhante entre sangue, dentes e escuridão. A imagem horrível foi gravada nos cantos mais sombrios de sua mente. Jenny ficou chocada, encarando o grande buraco na parede para onde a horda de ratos havia recuado. Uma onda de medo a paralisou, abafando todo o som, exceto o roer infernal e o arranhar que ecoava por toda a sala. Ela sabia que precisava ir atrás do colar antes que ele se perdesse para sempre em um labirinto de tijolos e argamassa. Se ela conseguisse recuperar o colar, ainda haveria uma maneira de explicar às autoridades o que havia acontecido. Determinada a ter sucesso em seu plano, ela deu um profundo suspiro antes de enfrentar o desconhecido e colocou lentamente um pé no buraco escuro, guiada apenas por seu telefone fracamente iluminado. Jenny se aventurou pelo labirinto de paredes estreitas. Seu elegante vestido vermelho rasgou ao lado de uma parede enquanto ela alcançava, e sangue quente escorreu por sua perna, atraindo os ratos para investigar. Seus olhos pequenos refletiam um olhar ameaçador na escuridão, enquanto se moviam apressadamente. Quanto mais se aventurava pelas paredes, mais perto podia ver o corpo de Edward sendo arrastado pelos malditos roedores. O cheiro de sangue e morte pairava no ar a cada passo que ela dava. Um medo claustrofóbico a envolveu enquanto avançava pelos corredores lineares, deixando-a sem fôlego. As paredes começaram a parecer cada vez mais apertadas e o ar ao redor ficava mais denso, dificultando a respiração. Já era quase meia-noite, e essa não era a maneira como ela tinha imaginado dar as boas-vindas ao ano novo. Parecia uma eternidade percorrer as paredes, sempre a poucos metros atrás do corpo de Edward. Com cada respiração difícil, ela se aproximava a alguns centímetros. O colar estava agora ao seu alcance. O coração de Jenny batia forte no peito com antecipação, enquanto forçava seu caminho. Ela esticou a mão, esforçando todos os músculos, enquanto suas pontas dos dedos tocavam lentamente o colar.
Suas mãos desesperadamente se agarraram ao colar até que ela finalmente sentiu firme em sua posse. Assim que ela agarrou o colar, o chão sob ela começou a quebrar e ceder sob o peso. De repente, desabou, mandando Jenny e o corpo de Edward coberto de ratos, rolando pela fundação. Uma maravilhosa confusão de poeira e detritos desabou, enquanto Jenny caía até o fundo com uma força ensurdecedora. Ela ficou imóvel no chão por alguns minutos antes de tentar se levantar. Ela podia sentir os ratos se movendo enquanto tateava no escuro, procurando freneticamente por seu telefone. A sensação de sangue quente escorria por sua perna enquanto ela se levantava lentamente, abalada e machucada. A fraca luz de seu telefone piscava na escuridão enquanto ela o agitava em uma tentativa desesperada de iluminar o quarto. O grande porão parecia ter sido esquecido do resto da mansão por décadas. Estava em ruínas, coberto por teias de aranha e espessas camadas de poeira. Jenny mal podia acreditar em seus olhos ao iluminar centenas de moedas de ouro espalhadas pelo chão. Uma vasta coleção de estátuas de ouro, joias de herança incrustadas de pedras preciosas e outros objetos de valor caros estavam amontoados pela sala. Uma fortuna de tesouro caro brilhava como farol de esperança em um oceano de escuridão. Jenny sempre soube que a família de Waylon acumulava sua fortuna, mas nunca imaginou que fosse tão extremo. Um intenso sentimento de euforia varreu Jenny como um redemoinho de êxtase intoxicante. Ela começou a rir incontrolavelmente após a experiência horrível ao perceber que toda essa fortuna era dela. Em meio aos destroços do caos e da escuridão, um alarme repentino cortou o ar como uma lâmina. O telefone de Jenny começou a tocar freneticamente e piscar como uma notificação anunciando a chegada do ano novo. Assustada, ela encarou a tela rachada que se iluminou em uma exibição vibrante de fogos de artifício e emojis de confete. Era meia-noite e a única coisa que o ano novo anunciava eram massas de ratos que saíram da escuridão, atraídos pelo som como mariposas para uma chama. Um mar de pelos emaranhados e dentes curvos desceu sobre Jenny como um oceano cheio de fome voraz. Dos cantos mais escuros, os ratos fluíam, convergindo para ela. Jenny soltou um grito aterrorizante, como uma banshee que ressoou por todo o porão que reverberou pelas paredes da velha mansão. O sangue de seus cortes e feridas impulsionou as bestas para uma frenesi incontrolável. As multidões de ratos rasgaram e dilaceraram sua carne macia com uma precisão agonizante. Ela tentou desesperadamente lutar contra eles, golpeando sem sucesso. O número deles era avassalador. Jenny estendeu a mão para a escuridão, tentando desesperadamente rastejar para longe. Ela segurou o punhado de moedas de ouro, enquanto o implacável ataque dos ratos, roendo e se alimentando, continuava. A vasta fortuna que ela havia imaginado e cobiçado agora estava nas mãos encharcadas de sangue e foi sufocada pela escuridão perpétua. Seus gritos angustiados não foram respondidos, perdidos para sempre dentro das malfadadas paredes.